Eu sou Adriano Mauriz, eu sou um dos fundadores do Pombas Urbanas e também fundador do Palombar, do Circo Teatro Palombar. E minha história começa como um adolescente de um projeto que o Lino, que foi o idealizador do Pombas, é um peruano que vem exilado para o Brasil. E aí ele começa a trabalhar na USP, na academia, e em determinado momento ele não se sente satisfeito e resolve procurar alguns projetos sociais. Então ele trabalha na Pastoral do Menor, ele trabalha em alguns projetos, até finalmente fazer um projeto chamado Semear Asas, que foi em São Miguel Paulista, na rua da minha casa. Então eu tinha 13 anos e entro nesse projeto. Era um projeto de teatro, eu já era apaixonado por teatro, sonhava fazer teatro e tive essa oportunidade de entrar num projeto e isso mudou minha vida. Então, a minha formação é especialmente dentro do Pombas Urbanas. Esse ano o Pombas completa 30 anos, né? Eu comecei com 13 nesse projeto. Então, a minha base de formação em todos os sentidos é o Pombas. O Pombas é um grupo que tem uma trajetória longa, mas que nasce como um grupo de teatro e que o foco da pesquisa do Lino era a pesquisa de linguagem, dramaturgia e formação de ator. Então ele percebe, né, que a linguagem que ele usava na academia não funcionava com esses adolescentes periféricos, né? E ao mesmo tempo ele observa uma bagagem cultural que esse jovem da periferia trazia, que era especialmente assim, todos em São Miguel, a maioria era filho de nordestino, de uma classe trabalhadora, e que tinha ali uma bagagem cultural que ao mesmo tempo negava por morar na cidade. Então, até o paralelo Pombas Urbanas nasce muito disso, né? Da pomba como um símbolo da paz que se adaptava à cidade e virava um rato com asas. E a pesquisa de dramaturgia, por exemplo, sempre foi em direção ao pensamento do jovem da periferia sobre a cidade. Então a gente, na época, estava na moda surfar no trem, subir para grafitar a Aricanduva, a ponte. Então ele falava, pô, esse jovem arrisca a sua vida para criar uma identidade e produz violência. Mas essa violência essa mesma força pode produzir arte. Então um pouco isso era o que o Lino olhava, né, o que ele trazia. E aí a gente cria muitas coisas, né? Tem um repertório de espetáculos, todos sempre com essa temática sobre a cidade de São Paulo, a partir do olhar do jovem, especialmente nesse período que o Lino estava com a gente. No sentido de linguagem, o Pombas Urbanas sempre teve uma busca pela rua, mas a gente fez teatro infantil, fez teatro de sala, buscou inúmeros elementos de linguagem como estudo, né? Como formação também. E tinha um outro elemento que eu acho importante que o Lino falava dentro do aspecto da formação de ator, ele acreditava muito no ator orgânico. Então ele falava, é preciso pensar um ator que cria, produz e administra a sua arte. Né? Ninguém nasceu em berço de ouro, então vocês precisam saber todas as etapas de produção. Isso há 30 anos atrás, né? Quando era um tempo, especialmente onde a arte era produzida por uma elite. Hoje ainda mas há 30 anos atrás não era um direito, não se falava em direito cultural, em cidadania cultural. Essas questões estavam bem longe, era final de ditadura, né? Estavam bem longe do que era para nós, né? Então a gente começou a aprender todas as etapas de produção, de criação. A gente criava, a gente vendia, a gente comunicava, a gente produzia, a gente fazia tudo que era referente ao nosso espetáculo, aos nossos espetáculos. Então essa é a minha escola principal. Depois, assim, eu sempre gostei de circo. Então eu fui bolsista da Circo Escola Picadeiro, fiz umas aulas lá no Fratelli, aí depois fui para Mazzaropi, fiz aula com a dona Alice Medeiros. Eu fui meio que buscando sempre, por um interesse pessoal, a questão do circo como linguagem, mas isso é porque me tocava, não era uma pesquisa do Pombas.
assim como outras pessoas do Pombas também tinham um interesse pela música ou pelo cinema. Então, além do grupo, cada integrante também buscou outros conhecimentos fora. E no meu caso, o circo era uma coisa que me tocava muito. E aí a gente também faz aqui no Tendal, nesse período que a gente participa da ocupação do Tendal, e o Tendal era um espaço extremamente abandonado. Aqui nesses galpões moravam famílias que vinham de desapropriações, de enchentes. Elas eram colocadas aqui nesse espaço. Então, muito tempo a gente conviveu com as famílias, apresentando para eles e tal. E aí, nesse momento, a gente começou uma pesquisa de um espetáculo chamado Funâmbulo. Funâmbulo é a pessoa que anda na corda bamba. E foi também, a gente escolheu, era um texto de Jean Genet, que falava do poeta falando para um artista de circo, para uma pessoa que andava no arame, e que era namorado dele, ele namorou um aramista, né, o Genet. E a gente pegou esse texto também me tocou muito. E aí eu comecei a fazer arame com a dona Alice Medeiros. Então, também foi um ponto que uniu muito. E nesse espetáculo inteiro eu fazia justamente o cara que andava na corda bamba. Só que não tinha uma corda bamba no espetáculo, era uma corda bamba imaginária. Mas eu fui fazer arame muito por isso, assim. Enfim, essas são algumas das coisas. Depois eu também fiz artes visuais, fui fazer outras coisas. Eu sou uma pessoa curiosa. Então eu estudei coisas diferentes, mas a minha maior formação é o Pombas. E o Pombas tem uma trajetória que ele vem para o centro, ele sai da periferia, vem morar no centro, justamente porque não existiam espaços no nosso bairro, porque ninguém nos reconheceria como artistas lá. Então a gente precisou de uma afirmação, né? Então a gente ocupa o centro como uma necessidade de se afirmar como artista. E aí nesse momento a gente reinaugura o TBC, faz um monte de coisa, ganha prêmios, a gente realmente se torna um grupo profissional e a gente vê que não tinha nada a ver o caminho que a gente estava trilhando, que a gente queria estar na periferia mesmo. E a gente vai criar um espaço cultural em Cidade Tiradentes. Esse processo de criar um espaço cultural em Cidade Tiradentes, a gente procurou espaço, a gente acha um galpão abandonado de 1.600 metros e chega lá. A gente participa também sempre de muitas lutas, então a gente participa do movimento Arte contra a Barbárie, que cria a Lei de Fomento ao Teatro. E a gente ganha, contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro, com um projeto que se chamava Do Teatro à Comunidade, da Comunidade ao Teatro. E a gente encontra esse galpão abandonado e resolve que ele vai ser um teatro. Só que quando a gente chega lá, esse espaço de 1.600 metros era muito maior do que um teatro. As pessoas da comunidade, teatro não significava nada para essas pessoas. A gente abre inscrição para os cursos, vem 800 pessoas fazer inscrição, mas muito numa expectativa do que aquele espaço abandonado vai se tornar, o que ele vai melhorar a vida das pessoas, o que aquele lugar tão grande vai fazer por elas. E as pessoas vêm vestidas de primeira comunhão, assim, sainha branca, as meninas lindas no chão todo de terra, tudo quebrado. E a gente começa a se tocar, porque elas também perguntam, vai ter música, vai ter biblioteca, vai ter, o que vai ter? E aí a gente, como ator, bem mentiroso, começa a falar, vai ter biblioteca? Vai ter biblioteca. Traz seu livro, eu trago o meu, a gente faz uma. E começa a criar um espaço de ouvir os projetos que as pessoas tinham. E também pensar o que a gente podia fazer por elas, com os nossos conhecimentos. E aí o primeiro ano a gente tem 20 projetos. Tem apoio para um, mas faz 20. Pensando também muito, o que eu posso fazer, o que você pode fazer lá. E aí eu começo um projeto de circo, que vai se chamar Somos do Circo. Talvez eu me emocione em algum momento. Eu estou super segurandão hoje aqui. Eu estou super segurando, gente. E aí surge o Somos do Circo, que para mim foi um projeto muito importante, assim. E eu tinha lá uma perna de pau, tinha um monociclo, tinha os malabares, tinha as coisas que eu tinha, os recursos que eu tinha que eram meus, pessoais, pus na roda e comecei uma oficina de circo e bombou.
bombou, assim, a molecada ama circo, né? Na periferia, assim. E o circo, para mim, né, dentro do que eu viajava muito na maionese. Nossa, como eu viajava na maionese. Na pedagogia, né? Porque eu falava assim, não, o circo não é muito mais o que elas imaginam do circo do que o que eu posso ensinar. Então, minhas aulas eram tipo assim, hoje todo mundo é mágico. Era muito teatral. Era uma viagem sobre o circo. E aí, ao mesmo tempo eu ia conhecendo essa molecada, né? Eu não tinha nenhuma formação em pedagogia, mas eu vejo assim, que talvez a partir do teatro, o que a gente faz é muito Paulo Freire, né? Muito o que você me ensina, o que eu te ensino, o que você está trazendo, o que eu trago. E aconteceu uma coisa muito forte, assim, por exemplo, dentro desse contexto, tinha um menino que chamava Rafael, e que ele vinha a uma aula e sumia 10, vinha a uma aula e sumia um monte. E esse menino, ele chegava, ele saía andando no monociclo, sem saber andar. Ele subia, ele andava. E aquilo, eu faço até uma brincadeira, eu falo assim, pô, né, Rafael, demorei 2 anos, você faz em um dia, né, quer me ferrar, né, cara? Tipo, e eu falava, eu não tenho nada para ensinar para esses meninos. E aí, quando eu parava para conversar com o Rafael, eu descobri um monte de coisa. Eu descobria, por exemplo, que ele faltava 10 aulas porque ele cuidava dos irmãos, ele cozinhava, ele tinha 1000 responsabilidades em casa, que a aula de circo para ele era totalmente supérfluo, né, na vida dele. E aí, conversando mais ainda com ele, eu vi que ele não sabia ler nem escrever. Ele tinha 10 anos e ele não era alfabetizado. Aí eu falei assim, vem aí, tipo, essas coisas assim. Vem aí, vamos estudar junto, traz seu livro aí, a gente senta na mesa ali, de repente você me ensina, eu te ensino, né? E aí a gente começa um projeto de letramento, a partir da arte. Então são muitas coisas que vão acontecendo nesse trajeto, que não era só o circo, não era o circo exatamente. E a gente vai desdobrando o projeto. Então aí surge um projeto chamado Letramento, que era o Canto das Letras. E junto com a biblioteca a gente começou a fazer ações multidisciplinares. Então tinha o circo, tinha o teatro, tinha a música, tal. E o objetivo não era o circo, não era o teatro. Era, pra gente, né, no nosso âmbito pessoal, era as pessoas gostarem de aprender. Era tipo assim... E aí, por exemplo, o Big, que está aqui, né, que também é uma das pessoas do Pombas, eu lembro de uma coisa inesquecível, que a professora da escola um dia falou assim, que fazendo um trabalho com um dos meninos, que era aluno nosso, ele perguntou assim, qual foi... eles fizeram um trabalho e perguntou qual foi, acho que a frase era essa, a coisa mais importante que te transformou em Cidade Tiradentes. Aí ele escreveu o Tio Big. Né? Então eram essas pequenas coisas, né, que a gente falava, putz, é isso, entendeu? Eu lembro de uma aula de letramento que a gente foi com todo mundo no museu, e aí chegou e foi conversar num campinho de futebol. Foi fazer aula ao ar livre, era um campo de terra, e de repente um menino pegou um pau e começou a escrever na terra letras enormes, assim, sabe? E isso a partir de ter ido num museu, o menino estava escrevendo na terra, num campo de areia, sabe? Essas coisas para a gente foi sempre muito significativa. E aí, dentro do projeto do Somos do Circo, ele acabou se desdobrando em algumas ações. Então, isso antes de existir Palombar. Né? Uma das ações que a gente fazia era nas férias, era pique um recreio nas férias. Era o Somos do Circo, era uma semana que a gente divulgava, porque muita gente procurava o ano inteiro como entrar na aula e não conseguia entrar na aula porque tinha os períodos de inscrição e passado aquele período elas não entravam, tinha uma turma que era muito grande, eram 40 alunos, então não dava para entrar, mas aí no período das férias vinha tipo 200 pessoas fazer aula num dia. E aí a gente juntava um monte de profissionais de circo e fazia várias ilhas e fazia cada dia um tema.
Então, tipo, hoje o tema é Michael Jackson. Eles escolhiam os temas, a gente fazia votação de quais eram os temas, o que eles queriam. E o grande barato da molecada era se fantasiar. Era tipo um grande baile de fantasia sobre um tema que eles escolhiam. Cinema, década de 20. Aí apareciam inúmeros temas que eles conversavam, discutiam e depois produziam esse tema, e aquele dia era isso. E todo mundo fazia circo e quando terminava a gente criava um espetáculo junto sobre aquele tema. Então Somos do Circo era um negócio alucinante que acontecia, que mobilizava muita gente e era uma festa, na verdade, né? Mas que o circo era o pano de fundo de tudo isso. E com esses 40 alunos a gente faz um projeto que termina num espetáculo. E que o espetáculo chamou Brincando de Circo. E aí, vou me emocionar de novo, o espetáculo terminava, eles estavam todos adolescentes, terminava num X, assim, eles falando, vou ter que parar de brincar agora porque eu vou ter que trabalhar. Eles viravam adultos. Era um momento, tipo, não todos, né, mas era um momento onde esses 40 crianças, e era uma coisa que a gente estava super sentindo, e foi um momento muito foda, assim, também. Muitas meninas, no ano seguinte, estavam grávidas, com 14 anos, sabe? E muitos pararam mesmo de fazer circo. Era uma puta turma incrível, mas que foi um momento que eu falei, a gente tinha que repensar, né? O que a gente vai fazer agora? E aí, a partir desse momento, com a galera que fica, eu falo, não, vamos formar um grupo, então... Vamos começar a trabalhar um grupo pensando meio que uma profissionalização, não uma profissionalização, mas um momento que eles pudessem olhar para isso de uma nova maneira. Então esses jovens, aí já eram jovens, adolescentes, mas que aí eu comecei a pensar uma coisa mais técnica também. Para muitos eu já não dava aula de circo, eu trouxe parceiros. Aí o Cosmai deu aula, aí eu fui buscar também. Porque assim, eles me passaram também do que eu podia dar de circo. Meu forte não era o circo, entendeu? Eles passaram, estavam fazendo coisas incríveis, então eu tinha que trazer pessoas mais qualificadas para dar aula de circo. E eu fiquei ali meio como coordenando o projeto, fazendo a coordenação do projeto de circo e pensando também como juntar isso num resultado espetáculo. E aí a gente faz o primeiro espetáculo, que aí vira o Palombar. E que o primeiro espetáculo se chamou Uma Riscada Trama de Picadeiro e Asfalto. E aí eu falei para todos eles estudarem a história do circo. Então fazia seminário, cada um trazia o que estudou, tal. E aí cada coisa que eles traziam, a gente ia criando as cenas. E não sei se chegou a ver, não. É um espetáculo meio comprido, assim, dá 1 hora e pouco. É uma epopeia, né? A história do circo. O circo na Grécia virou uma cena de gladiadores com fogo. Aí depois, cada período virava uma cena com um número que dava para amarrar aquilo e tal, e virou um espetáculo. E aí, quando terminou esse processo, virou um grupo. Alguns tinham 18, outros tinham 16, mas era uma turminha já que tipo, vamos fazer um grupo. E aí eu também falei, não, então eu não sou mais professor, vocês são um grupo e eu faço a direção. E aí o Arriscada foi um espetáculo que deu muito certo, ele circulou bastante, eles ganharam o Vai. Aí acho que eles ganharam o Vai 2 vezes, se não me engano. E ainda muito dentro dessa história. E aí depois eu percebo também que estava rolando e que a gente tinha que dar um passo novo. E aí eu falei, vamos pesquisar o circo-teatro, porque também estava muito uma coisa assim, de não haver um reconhecimento de que eles fazem circo. Isso até hoje acontece um pouco, né? Então vocês vêm da escola, mas isso aí não é muito circo, não. Isso aí é um cirquinho qualquer, não é um circo muito menor, né?
Em vários lugares, acho que a gente tem várias barreiras, né? No lugar do tradicional, no lugar também de uma galera mais contemporânea que tem um outro padrão estético. Em vários lugares a gente não colava muito, assim, né? Com a arriscada. E aí, e também assim, não é circo, mas também não é teatro. Então vamos estudar o circo-teatro. E aí a gente faz um melodrama no Arriscada, é um melodrama com várias reviravoltas, com vários arquétipos do circo, com, com tudo, né? Com o galã, com a mocinha, com o vilão, com todos os elementos, com o cômico. A gente pega tudo isso e também com as figuras arquétipas, a mulher barbada. Então a gente vai para tudo isso que para a gente podia ser circo-teatro e termina com o número de báscula. Que da mesma maneira, a gente continuou na mesma maneira, assim, tipo, de mesclar números e mesclar dramaturgia. Então esse espetáculo tem uma dramaturgia, mas de repente você vê a vilã fazendo o número de mágica de troca de roupa, você vê as figuras fazendo monociclo, todos os personagens fazem alguma técnica e tem uma história, tem um aprofundamento no teatro e tem um aprofundamento na técnica do circo. E é um espetáculo, e tem a música, né? O Arriscada já tinha que a música surgiu dentro de um contexto que é até curioso contar, que foi um dos meninos que estava dentro do processo de aluno, teve uma lesão. Ele tinha, e eu não entendia nada disso, ele tinha uma coisa que era hiperflexibilidade e por conta disso ele deslocou o ombro. E nesse deslocamento, porque aí ele deslocava e depois ele botava no lugar de volta. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Ele teve uma pequena lesãozinha, uma quebra minúscula de um osso, uma lasquinha de um osso. E eu não sabia, e não tinha nem ideia, porque o cara tirava e voltava para o lugar, mas isso começou a agravar depois, com o tempo, e aí ele não conseguia mais fazer. Ele foi no médico, o médico falou, talvez também o médico pode ter dado uma orientação que não foi legal e tal, mas ele proibiu ele de fazer circo. E a mãe era religiosa e não aceitava fazer cirurgia, porque a gente se dispôs a cuidar do cara de todas as maneiras e ela não aceitou. Olha a loucura que foi. E ele não queria sair e ele tocava guitarra. E eu falei, Lucas, vamos fazer o seguinte, mano, vamos começar a pensar a trilha junto? E aí eu incluí o cara de outra maneira e aí o Arriscada passou a ter uma banda ao vivo, que era baixo, guitarra e bateria. E aí, na novidade, eu falei assim, mano, esse negócio dessa banda não funciona. A gente tem que tocar instrumentos que não precisem de amplificação e que sejam móveis. Então, a gente tem que aprender trompete, trombone. Aí, na novidade, a gente é uma estrutura mega complexa, porque a banda está suspensa, né? Tipo, as nossas referências vão olhar o Zani, né? Não, tem que fazer igual o Zani, vou botar a banda suspensa. A gente, né? Vai buscar também, que a nossa, a gente estava conversando, o circo no Brasil ele é novo, né, em um monte de sentidos. Então, o que a gente gosta? A gente gosta do Zani, então vamos botar a banda suspensa. Meu, super complicado, vamos fazer a báscula, super complicado. É o espetáculo que eu mais gosto, ele é dificílimo de fazer, é um monte de coisa para carregar, é muito difícil, mas eu gosto dele muito. E aí, realmente aumentou o nível do grupo, assim, a gente começou a entrar, as pessoas começaram a contratar a gente, subiu de fase, né? Passou a ter um novo olhar sobre o grupo, mas foi um espetáculo difícil, é uma escolha difícil, o caminho que a gente fez ali. E mesmo assim a gente escutou ainda, vocês são um grupo da escola, por instituições como o SESC, instituições que tinham já talvez um padrão, tipo com um olhar mais pro europeu e tal. Tem um olhar que era ainda eu lembro que eu fui numa reunião e o cara chegou para mim com uma tese. Eu fui numa reunião no GEAC e eu fui recebido com uma tese de circo social. E aí eu olhei, ele falou, você já leu isso aqui? Eu falei, já, o Fábio Delgado é meu amigo, eu já li. Mas é um olhar assim que ainda
tipo, nos coloca num quadrado específico. Aí depois veio a charanga, que a gente escolheu olhar o palhaço e que foi muito importante para o amadurecimento do grupo. Foi muito mais fácil de fazer, foi quase um respiro de onde a gente vinha e que eu acho que deu uma qualidade maior para todos eles, assim, do jogo de cena. Foi um lugar assim, que nos qualificou, assim, sabe? E que era mais simples do que o que a gente vinha fazendo, mas que deu muita qualidade. Também continuando com a coisa dos números. E cada espetáculo a gente escolhe estudar uma coisa. Então, na charanga, a gente escolheu o excêntrico musical. E que era o quê? Como que a gente associava a comicidade, né, o palhaço e a música. Então, a gente pega desde a chula, que é o começo, a paródia, depois pega os instrumentos inusitados, depois pega a sonoplastia, como fazer a trilha para um número. Então a gente vai pegando tudo que a gente podia ligado ao universo da música dentro do circo e dentro da nossa capacidade naquele momento e cria um espetáculo de excêntrico musical, né? Mas é uma coisa de estudo mesmo. Tipo, não tem nada de novo, assim, se você for, putz, não, os caras criaram um negócio. Não, é um espetáculo que é tudo, cada cena é o estudo de alguma coisa. É a gente estudando. E nisso eu acho que a gente não perde o olhar da formação, né? Aquele olhar lá do começo, do circo social, né? É uma coisa que para mim é difícil dissociar, independente de hoje ser um grupo que se profissionaliza. Eu acho que qualquer artista está estudando a vida inteira. A gente estuda. Quando a gente se envolve no processo, a gente não sabe no que vai dar. Realmente um caos criativo, que a gente vai buscar algo que nos interessa aprofundar, estudar, para criar algo novo. E isso é o artista a vida inteira. Não é porque é circo social ou não. O estudo ele é contínuo. Então esse lugar talvez é um lugar que para mim continua. E agora o último espetáculo foi o Esquadrão Bombelhaço, que é, de novo, assim, eu acho que tem várias conquistas nesse espetáculo, né? Uma autonomia maior ainda deles, as cenas todas foram eles que propuseram, eles propuseram todas as cenas, então, a gente podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso. O processo, a gente foi participar de um festival de circo social, que foi lá em Londrina, da escola do londrinense, o Serginho, que é um parceiro de lá, de repente a gente foi fazer um cortejo e eu vi ele fazendo a pizza na rua. Eu falei, putz, esse equipamento é muito legal, velho, olha isso. Foi muito mais fácil que a báscula, você dobra em 4 partes e carrega embaixo do braço. Dá para fazer em qualquer lugar, isso aí é perfeito. E dentro de uma coisa que os meninos já estão interessados. Vamos escrever um projeto e aprender a fazer isso, um projeto de número? Aí a gente ganhou um PROAC para montar o número da pizza. Aí a gente convidou o Serginho, da escola londrinense, ele veio, ficou uma semana com a gente, construiu o equipamento e ensinou a técnica. E ponto, aí a gente ficou treinando. Aí saiu um número de pizza. Aí tem o universo do teatro, que é a primeira coisa que eu fiz, falei, vou fazer pizza por fazer pizza. E aí, olha que louco, né? Que vai lá naquela conversa que eu falei do começo. Assim, para mim, bateu assim, não, vamos fazer um salvamento de bombeiros. Os bombeiros salvando e tal. Isso é clássico do circo, né? No meu imaginário, isso sempre existiu no circo. E aí, quando eu fui pesquisar, eu nunca tinha visto no circo isso. Eu vi no desenho do Dumbo. Tem uma cena que os palhaços entram fazendo um salvamento de bombeiros. Isso é do desenho animado, é do Dumbo, é do Pateta, é do Mickey. E aí, para mim, é um clássico do circo, que eu nunca vi no circo. Eu nunca vi. Para mim, o circo que está mais forte em mim é o circo que eu imagino, do que o circo que eu vi mesmo. O circo que eu vi já tinha a Frozen, entendeu? O circo que eu vi na lona... eu tenho uma foto de eu com 6 anos vendo o circo pela primeira vez. Eu tenho essa foto. E realmente marcou minha vida.
O que eu lembro do circo é a cena das lavadeiras, de palhaço, entendeu? É isso que eu lembro do circo, né? Então, mas assim, é muito mais o circo que eu imagino do que o circo que eu vivenciei, né? Então esse é o circo que tá. E aí a gente foi buscar desenho animado e tal e criou um número de bombeiros, palhaço. E aí depois as cenas a gente foi constituindo a partir do que cada um deles trazia. E aí virou um espetáculo que quase não usa fala. E aí também a gente percebe, já dessa hora eu percebi, eles têm que estudar agora muito cascata. E a gente foi, chamou o Montanha para dar aula de cascata, e o Guga, e também a coisa do contato, porque eles já tinham uma coisa que eles queriam usar uma escada para salvar e tal. Eu falei, então vamos buscar, convidei o Duba Becker. Então, nunca deixou de ter o mesmo caráter do circo social, que é estudar. A gente estuda, mistura a linguagem, a gente também toca, né, traz a música, o circo e o teatro dentro dessa união para criar algo que pra gente é circo, né? Mas que às vezes não é olhado como circo contemporâneo, porque é os moleques lá da periferia. Mas como pra mim, eu nunca vi ninguém fazendo, né? Um grupo com 13 pessoas, em cena, fazendo uma linguagem que mistura tudo, pra mim é super contemporâneo. Nunca vi, entendeu? Então é contemporâneo pra caramba. Mas isso é o nosso olhar, são as barreiras que a gente precisa vencer nessa cena que existe, que põe determinados quadrados aí, que a gente tem que superá-los, né? E aí a Hermínia é genial, que ela vai e fala, eu nas minhas divagações, falo, Hermínia, eu não sei o que a gente faz, não sei se não. Ela falou, Adriano, para vocês é circo? Então é circo. Então é uma pessoa tradicional, que tem esses dois lados, tem a tradição e tem a academia, ter a humildade, a generosidade de reconhecer em jovens que eles são circenses, isso foi uma bênção, assim, eu me senti como recebendo uma bênção e falando, não, a gente não tem que ter medo de ocupar o espaço da cena circense, porque independente de onde a gente vem ou o que a gente faça, a gente é o que a gente é, entendeu? A gente é isso. Se as pessoas acham ou não, não tem problema. E aí, essa semana apresentando o Bombelhaço também estava o seu Luiz Munhoz. E aí ele assistiu o espetáculo inteiro, aí depois ele veio e falou um negócio bem bonito também. Ele falou, não, esse circo, eu gosto de circo contemporâneo, mas às vezes a pessoa fica lá tudo de bege, com a roupa que ele usa na rua, olhando lá meia hora o trapézio, aí fica olhando, aí sobe, dá uma pirueta, depois desce e olha meia hora de novo, isso não me agrada. Vocês estão usando a teatralidade a favor do circo. Vocês estão usando a teatralidade em benefício do circo. Isso é contemporâneo. Eu achei tão bonita essa fala dele, pra mim, assim, sabe? Ouvir isso desmonta talvez 1 milhão de conceitos que tem por aí, sabe? Do que é, o que não é, o que é o lugar do quê, né? Esses meninos fazem uma coisa simples, que a molecada da periferia adora, mas também adora em outro lugar. Adora no centro, a gente apresenta no SESC, as pessoas no SESC estão adorando. Então é isso, gente. É isso que a gente faz. Talvez hoje, se o Pombas está vivendo um processo de mudança muito grande, o Instituto, e talvez em algum momento eu pessoalmente vou ter que olhar, por exemplo, se a gente quer ser continuar sendo uma escola de circo. Esse ano a gente não está tendo nenhum curso lá, formação. Porque está tendo uma cisão no grupo, o grupo está se dividindo, quem vai ficar, quais serão os projetos. E eu sei que o meu projeto está muito dentro do circo social. Mas se isso acontecer, né, talvez a gente tenha que institucionalizar muito mais o processo pedagógico. Institucionalizar pensando um modelo pedagógico que inclusive eu nem preciso estar lá, que é um modelo pedagógico que alguém vai seguir um determinado processo.
E, por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais veem como um mérito nosso foi justamente porque a maioria das escolas não tem a transição da criança para o jovem como um potencial de um processo de vida. Lá no Pombas, os meninos do Palombar criaram uma cooperativa junto com outros grupos. Todos os grupos que se formaram lá se profissionalizaram e hoje tem um empreendimento social. Eu não sei se eu faria isso de novo. Entendeu? Eu não tenho perna para cuidar de um processo pedagógico e dirigir um grupo. Esse processo tem que ser repensado. Mas eu acho super legal o que a gente fez. Mas talvez para um processo formativo, eu ouço várias coisas assim, tem lugares que você tipo, o que vocês fazem é incrível, mas não é multiplicável, né? Tipo, não é possível ser replicável como política, né? Então, eu vejo as escolas de círculo social cumprindo papéis incríveis, cada um com o recorte que fez, né? O nosso modelo, ele foi desse jeito porque ele nasce de um grupo artístico. Então, ele se replicou com o modelo que a gente já tinha, que era um modelo artístico. A gente multiplicou a experiência. Agora, multiplicar em escala, eu não sei se isso é viável, a não ser que cada um dos formandos dirigisse um grupo, cada um desses meninos que hoje podem, talvez, fazer isso, mas tem que ter um olhar muito bem pensado para isso, sabe? Se eles querem, né? Exato. Se isso é projeto deles, porque talvez isso seja o meu. Então, isso tem que ser uma coisa super bem pensada. Há 30 anos atrás, a gente não tinha tanto modelo. Eu olhava o Grupo Galpão, por exemplo, era uma referência para mim, o Zani é uma referência. O Grupo Galpão, eu tinha um olhar muito assim, pô, eles fizeram a escola, cada ano um deles dirige a escola. Isso era o modelo deles, só que é um modelo que tem a Petrobras por trás, entende? Então, eu vejo assim, eu não estou falando mal do Galpão não, estou falando pelo contrário, eu admiro muito como eles conseguiram se estruturar e se institucionalizar. Eu estou na minha fase mais querendo ser artista da minha vida agora, com o contexto político que está acontecendo, com o mundo que a gente vive. Para mim está fazendo muito sentido ser artista, ser caótico, entendeu? Porque a institucionalidade, dentro dessa estabilidade de mundo, não está batendo para mim, não está fazendo muito sentido. Eu tenho certeza que para nós hoje tem uma necessidade de pensar um modelo pedagógico com mais profundidade e que talvez ele não seja igual ao que foi feito, né? E acho super válido, sim, as escolas que estão cumprindo o papel até os 18 anos e que têm um olhar muito focado para, às vezes, até para o mercado de trabalho, para a educação. Elas têm recortes para direitos humanos, têm recortes específicos e que são muito importantes. A gente tinha um recorte muito do artístico e que eu acho que a gente cumpriu um papel incrível, mas talvez um novo lugar não seria esse. E também isso me dói pra caramba, entendeu? Tipo, tá, então a gente vai olhar mais direitos humanos, tá bom, vai olhar mais aqui, tá bom. Tá, então vamos pensar esse modelo, quem que vai fazer? É outro lugar. Mas a gente é uma instituição também em movimento, né? O Pombas é um grupo, justamente por ter sido formado por artistas. Ele tem essa abertura de se reinventar e tal. Ok. Dentro do Palombar, como diretor, é engraçado, né? Eu tô lá com eles 3 vezes por semana. Um dia é só reunião. Tem um dia que é só falar das questões internas do grupo. Quarta-feira, né? É terça. É terça. Na quarta é treino. Eles treinam e eu nem vou. Eu não vou no treino. Tipo, eles têm super autonomia na questão circense ou às vezes eles convidam outras pessoas. É um lugar que eu não tô mais. Mas, por exemplo, eu sou um cara que tem muito um viés de gestão. Por ter gerido
um espaço, um grupo, 200 oficinas, 200 não sei o que. Então eu tenho um lugar que eu consigo olhar bem uma companhia com 13 pessoas e falar, vamos se organizar? Pá, quem faz o quê, como faz, isso funciona assim, isso aqui. Eu consigo ter um olhar. Teve um amigo meu que falou outro dia, Adriano, você tinha que ser coaching, porque eu fui trabalhar com ele, eu fui dirigir o grupo dele, e aí ele falou assim, o que a gente mais conseguiu esse ano foi avançar como grupo, mais do que como espetáculo. Porque eu cheguei lá e falei, mano, vocês têm que se organizar, velho. Para, tá ruim o negócio aqui. Então, eu sei que eu contribuo muito nesse lugar. No artístico, eu acho que eu também tenho uma visão muito legal, mas eu sempre busco a autonomia deles. Entende? Então, a Érica foi um dia e falou assim, Adriano, eu senti até, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu senti até que ela meio que até se propôs, gostaria de dirigir o grupo. Ela falou, se precisar de mim e tal, e você nunca vai perder o seu lugar de diretor aqui, porque você é um diretor do grupo. Né? Eu acho que eu sou um cara que tem uma capacidade de juntar todas as coisas que estão acontecendo com o grupo. Eu junto a técnica do circo, eu junto a música, eu junto o teatro, eu junto a gestão, eu junto os interesses, eu vou juntando. E eu sempre me vi como um cara articulador, até no Pombas. E você sente que isso também é uma herança do Lino? Porque era um pouco a maneira que ele organizava, né? É o espaço, é um aprendizado de lá. Eu acho que o Lino, para mim, por exemplo, ele é um cara, ele vinha do teatro de grupo no Peru. Tipo, um dos grupos que ele fez parte, né? Que ele colaborou, participou no começo, foi o Yashkani. O Yashkani é o grupo mais importante, assim, de grupo. Então, isso há 50 anos atrás, quando eu estava começando a falar de criação coletiva, de coletivo, de grupo, o Lino era um cara de grupo. O Lino era um cara que sabia trabalhar grupo. Eu também acho que eu sei trabalhar grupo. Para mim, esse meu lugar, o que você manja? Você manja de grupo. Sabe, manja de grupo e aí as várias coisas que fazem parte disso para que o grupo crie algo, entendeu? Mas às vezes eu não sou o cara que vou ter a vaidade de falar, não, isso aí fui eu que criei, entendeu? Eu prefiro falar assim, eu sei que todos contribuíram na criação, de repente tem uma cena inteira que foi o Paulinho que criou, ou que foi o Dino que criou, mas para mim é uma criação do grupo. Entendeu? Eu me vejo um pouco como o Lino assinava como diretor e como dramaturgo. Mas muitas vezes ele quando alguém falava para ele, eu sou teatrólogo, eu estudo teatro. Eu sou um teatrólogo, eu estudo teatro. Mas ele gostava de tudo do teatro. Eu também gosto de tudo, entendeu? Eu me meto na concepção do cenário, na concepção do figurino. Em muitos momentos eu que fazia isso. Hoje eu estou estudando artes visuais, mas eu prefiro ter outra pessoa que faça, mas eu discuto junto o cenário, eu discuto junto o figurino, eu discuto junto tudo. E quanto mais eu consigo incluir para que o grupo faça tudo, discuta tudo, para mim é melhor do que ser uma responsabilidade minha. Se o grupo puder discutir o cenário. Agora, por exemplo, tem momentos assim que a gente ficou nesse espetáculo numa situação bem difícil porque a Larissa se lesionou e a Bárbara pediu para não estar em cena, na véspera. E aí tem coisa que não dá para ser coletivo. Tem que matar no peito e chutar pro gol, entendeu? Aí eu assumo o papel de diretor. E eu até falo, gente, agora, se tiver que falar vai ser assim, eu vou falar, vai ser assim. Porque eu sou diretor e eu vou assumir esse papel. Porque senão a gente não vai fazer. Eu sempre mesmo assim eu penso ensinando, sabe? Tipo, que nem na hora de criar o roteiro, aí eu tô lá fazendo meio que uma aula de como que é a criação de roteiro. Eles estão criando o roteiro, mas eu tô lá junto falando, vamos pensar assim, esse roteiro pode ser assim, 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 assim. Tem isso aqui, precisamos construir, precisamos dar um desfecho, precisa construir aqui o que vai acontecer aqui. E eu vejo que tem cara de 18, tem cara de 30.
E aí, às vezes, tem o cara de 20 que tá puta interessado absorvendo, e tem o de 30 que tá boiando, o de 18 que tá boiando. É grupo. Não vai aprender ao mesmo tempo a mesma coisa. Cada um tá aprendendo uma coisa diferente durante o mesmo momento. E aí cai de novo, né, Marília? Eu não consigo deixar de ter o papel de formador, sabe? Então, eu me vejo muito assim como diretor, uma pessoa que está preocupada das pessoas estarem inseridas, elas estarem aprendendo, delas não estarem excluídas de um processo de aprendizado, né? E que vai ajudar eles a resolverem o que eles querem. O Lino teve uma frase muito bonita, que para mim, assim, que eu guardei, que o filho dele, quando o Diego era pequeno, um dia o Diego questionou o Lino sobre nós. Ele falou, pai, você não está vendo que todos esses jovens estão seguindo você? Aí o Lino olhou pro Diego e falou assim, não, Diego, você que não está entendendo, eu que estou seguindo eles. Né? Eu acho que isso é muito real. O que move o grupo? O interesse deles. Então, eu sou só um cara que estou disponível com ferramentas para ajudar eles a fazerem o que eles querem. Eu que estou seguindo eles. Entendeu? Na real é isso. Então, o Palombar também está em crise. Eu acho que isso daí é uma coisa que é normal. É normal. Os grupos, os coletivos têm, ainda mais quando não é... Gente, a arte é um problema. A arte é um problema. Mesmo os grupos que são continuados, estáveis e tal, eles não têm financiamento. Então, pensar coisas continuadas é sempre um problema. Então, o Pombas conseguiu, todo o período que a gente teve em Cidade Tiradentes, a gente nunca deixou de ter projeto financiado, por uma capacidade nossa de gerir, de fazer projeto, de pensar o que o bairro precisava e de ir atrás. Esses últimos 2 anos a gente não tem financiamento, está fragmentado e está mudando. Vai mudar a diretoria, vai mudar tudo. Ponto. E aí, tipo, a gente sustenta muito porque gosta do que faz, por amizade, por relacionamentos, que também se desgastam. Então, a gente tem uma conjuntura que também os relacionamentos se desgastaram e está mudando. Vai ficar quem tem que ficar e quem ficar vai ter que pensar de novo. E pode fazer melhor. Mas agora é uma crise. O Palombar eu acho igual. O Palombar é um grupo de muita gente e que cresceu como amigo, que agora está com 20 e poucos anos, que talvez daqui para frente alguns vão pensar em constituir família, em ter sua casa, em ter suas coisas, precisam ganhar mais, precisam de uma outra estrutura que às vezes o grupo pode não suprir. E que às vezes também quem fica pode querer justamente chegar num lugar onde não está chegando agora. É grupo, gente. Entendeu? Então, mas para mim, a curto prazo, é um novo modelo, é repactuar o grupo. É concluir o projeto que a gente tem. Os grupos hoje se mobilizam muito em relação a projetos. Então, eles estão cumprindo um projeto, termina o projeto daqui 2 meses. Eles têm vários convites, eles têm um convite para ir para Tocantins, para ir para Londrina. Eles têm convites esse ano, mas não tem projeto e não tem grana. E tem pessoas que estão desgastadas dentro do grupo. Então, eles precisam se recombinar, a curto prazo, repactuar o modelo de grupo. Aí, nesse novo pacto, dá para você, até onde dá para cada um. Porque o grupo também tem que ser respeitando os limites de cada um. Né? Porque também não adianta você querer fazer um monte de coisa. A gente tem projeto de ir para a Lua. Para mim não dá para ir para a Lua, meu. Eu quero fazer... quero fazer o Enem, fazer faculdade. Não dá para ir para a Lua. Então, tem que ser um novo pacto. Aí, dentro dos limites de cada um, esse novo modelo vai definir os projetos a médio e a longo. Mas o que eu percebo muito fortemente é assim, essa necessidade de afirmação como grupo profissional. Né? O Palombar ele tem um desejo. Eu lembro assim, no Pombas, que foi uma mudança para nós. Um dia eu achei esse papel.
eu fiquei emocionado. A gente recebeu um convite para ir para o Maranhão, isso em 90 e pouco. E aí a gente resolveu pela primeira vez ter uma organização de um planejamento, pique planejamento estratégico. E aí a gente fez o que a gente quer a curto prazo, ir para o Maranhão. O que a gente quer a médio prazo, viver da nossa arte. E o que a gente quer a longo prazo, ter um espaço para multiplicar o que a gente faz. A gente fez tudo, demorou anos. Mas a gente nunca deixou de ser o que a gente queria. Entendeu? Então eu acho que eles precisam se repactuar como grupo a curto prazo. Eu acho que para eles parece uma coisa simples, mas viver integralmente da sua arte, isso é um desafio para muitos artistas. Né? Quando fala o que é profissionalismo, para mim profissional não é ir para a Globo, não é reconhecimento, nada disso. É eu viver do que eu faço. É eu ser uma pessoa como qualquer outra, que pode ter família, que pode ter uma vida normal, graças ao meu trabalho, que é arte. Eu acho que isso é uma afirmação para eles. Eles precisam dessa afirmação. E aí, a longo prazo, eu não sei, porque tem essas confusões, né? Se eles querem ser escola também, se eles querem ser um grupo que viaja. O que eles querem como grupo a longo prazo, eu vejo que tem interesses diferentes, entendeu? Precisa convergir para um lugar. Queremos ir para a Lua, por exemplo, esse exemplo, né, esdrúxulo. Queremos ir para a Lua, então a gente vai trabalhar bastante e um dia vai para a Lua. Entendeu? Eu acho que é meio isso. Às vezes eu sinto que eles querem ter um espaço, às vezes muitos grupos sonham com uma lona. Um dia a gente foi numa escola de circo e tinha uma aluna novinha na escola. Acho que era a escola do Grajaú, não sei, era uma escola. Aí a Larissa olhou e falou assim, Tri, será que a gente pode ter uma lona dessa? Eu falei, claro, Larissa, vocês podem tudo que vocês quiserem. Entendeu? Mas eu não quero ter uma lona, quem quer é você. Você tem que trabalhar para isso. Entendeu? Então, é isso. O que vocês querem? Vocês querem ter uma lona? Vão ter uma lona. Eu realmente não sei, Marília, a longo prazo, nesse momento. Eu tenho um conflito também. Esse conflito é forte, porque assim, eu tô no Pombas, olha só a minha vida hoje. Eu vivia integralmente do Pombas. Então, eu trabalhava tanto na questão institucional, como no grupo Pombas. E o meu projeto dentro da formação era o Palombar. Hoje não. Hoje o Pombas está sem projeto. Eu estou dando aula num projeto externo. Estou colaborando na direção de um outro grupo, que é o Buraco do Oráculo, que é um grupo de rua. Estou fazendo um espetáculo como ator com o Exército Contra Nada, que é o Rafael Barros. Estou no Palombar. Estou mais em outro grupo. Estou em mais algum outro grupo. Desculpem. Mas eu estou fazendo uma pá de coisa fora e que na verdade, até eu me fico assim, qual é o meu projeto? Nesse momento, entendeu? Eu tinha muito claro qual era o meu projeto. Nesse momento eu estou assim, qual é o meu projeto, entendeu? No Bombelhaço, com a saída das meninas, teve um dia que o Vini falou assim, pô, Adri, você podia atuar com a gente, né? E mexeu comigo, mexeu no lugar do que eu quero, né? Vários amigos, eu tô com muitos ciclos de amizade no circo hoje, e as pessoas assim, pô, você devia atuar com eles, você está perdendo tempo, você tinha que atuar com eles, é um grupo jovem, cheio de tesão, é muito inspirador, às vezes não está no papel de diretor e está fazendo, entendeu? Eu falo eles porque eu acho que a autonomia do projeto é deles, não é minha. Mas eu estou no projeto deles como eu estou em outros. Mas o meu próprio projeto, tem hora que eu tenho dúvida. O que eu quero, meu Deus? O que eu quero? E é muito importante para a gente ter o nosso projeto, né? Como ser humano, né? Também pela questão de dirigir e tal, e do institucional do Pombas, o meu papel no Pombas sempre foi um cara muito de articulação. Eu participei da história de várias construções políticas, tipo, tanto do fomento, depois do VAI, depois do fomento à periferia. Então, eu fui representante dos pontos de cultura do Estado de São Paulo na Comissão Nacional. Então,
colaborei com a construção da Lei Cultura Viva, então eu estava dentro de políticas públicas. Era um negócio que eu curtia muito fazer. E articulação mesmo. Participei de muitas redes, eu sempre achei importante estar em redes, sabe? Tá mobilizado por causas em comuns e estar em rede. A Rede Circo do Mundo ela é uma rede muito complexa, que eu entrei lá no começo numa expectativa muito grande de estar mais irmanado com outros processos formativos de circo. Quando a gente entrou na rede, eu acho que eu pude aprender bastante coisa conhecendo as experiências do Brasil inteiro. Isso foi um lugar fundamental para mim. Depois houve uma cisão, porque a rede tem uma dependência muito grande do Solé. É uma rede que foi criada a partir da proposta do Circo do Solé. E aí o Solé começou a ter mudanças e tal. Tinha uma ação na rede que era uma ação formativa, que ainda existe, e tinham intercâmbios. Então eu cheguei a participar de um festival de circo que era da rede, conhecer todo mundo, conhecer outros jovens, entender metodologias. Para mim foi bala. Mas hoje, com a saída do Solé, de certa forma, assim, perdeu um pouco a tutela, os grupos, as pessoas da rede têm uma dificuldade de se articular por elas mesmas, as escolas. Então se dividiu por regiões. A região sudeste tem tentado se aproximar. Eu cheguei a fazer no Galpão um ano o intercâmbio de circo social, acho que a gente fez 2 anos, e convidou todas as escolas, que era assim, era mais importante os jovens se conhecerem. Toda vez que tem um projeto que a gente ganha e a gente vai nas escolas aqui do Sudeste. Consegui no festival lá de Londrina, a pizza aprendi graças a isso. Então, sabe, eu acho que é muito enriquecedor encontrar as pessoas. Mas como rede, ela não está conseguindo se articular muito bem. Ficou nessa articulação aí. Ele se encontra para a formação e quando o Solé vem, ele dá alguns ingressos e as pessoas vão. Ele dava 40 ingressos e todas as escolas se encontravam nesse dia. Esse ano ele deu tipo 2 por escola, 3. A gente não está se encontrando, né? E eu também meio que saí das questões políticas um pouco. Eu me afastei de tudo. Num determinado momento histórico, assim, eu falei, não tem estômago para dialogar com quem está aí no poder. Né? Então, me afastei. E também, não só pelas pessoas que estão no poder, mas a sociedade entrou numa polarização total. Então, ou você é isso, ou você é aquilo. O espaço de diálogo está encurtado. Eu não estou falando da rede especificamente, estou falando do contexto. Eu me afastei. Hoje, quem vai nos encontros da rede é o Marcelo. Né? O Marcelo tem um papel dentro do grupo que ele acaba tomando um protagonismo nesse sentido. Ele vem também nos encontros aqui Nossa, esqueci o nome. Circo Diverso. O circo é uma categoria que, em geral, eu acho que tem uma dificuldade de se articular muito grande. Então, assim, foi importante. Eu acho importante participar. Eu não tenho participado mais, o Marcelo tem participado e acho que tem uma fragilidade, tanto na rede quanto no movimento em geral de circo. Mas eu aprendi muito com a rede de circo, nos momentos assim que a gente teve trocas mais intensas. Eu aprendi essa coisa de ver os modelos, as pedagogias, os formatos, as maneiras, os processos, as maneiras como se organizam. Foi legal. Também vi a nossa diferença dentro disso, que é legal, né? Você fala, putz, os caras trabalham assim, eu jamais trabalharia assim. Mas eu admiro, entendeu? Mas eu tenho umas coisas... Porque nasce em contextos diferentes. O papo do circo social é um puta papo mesmo para estudar, Marília. Tipo, aqui tinha uma escola no Tendal, né? Foi uma das primeiras, né?
que nasce num contexto lá da Erundina, que tinha a ver com as coisas de menino de rua. Aí nasce o ICC, que é uma das mais antigas de São Paulo. O ICC, ele tinha o patrocínio da CESP, ele era vinculado a essa política de atendimento à criança de rua, com um patrocínio estatal, aí privatiza, aí os caras seguem fazendo, mas se associam à assistência social, aí eles vão por um caminho. Então, sabe, tudo vai se construindo ao longo do tempo. Aí o ICA é uma escola que eu acho super legal no estado de São Paulo e que tem uma outra história, que vem quase que uma fundação familiar, né? A fundadora é dona de uma empresa de ônibus e aí ela consegue patrocinar o projeto. Então eles têm um olhar com bastante autonomia, mas bastante vinculado à educação, pensando um ciclo pedagógico de um jeito, que eu acho bem bonito, aqui no estado de São Paulo. E aí tem nós, que nasce de um grupo artístico, que aí é outra coisa, é outra cara. Então não tem um formato, o circo social não tem um formato definitivo. Off também, não sei se pode publicar, mas o Soler é muito esperto. Quando ele cria a rede de circo social, ele pega essa ideia quase como uma patente e como se existisse uma metodologia definida e espalha no mundo inteiro. Ele traz uma chancela, mas ele recolhe. Exato, e aí no mundo inteiro existe uma metodologia do circo social. De verdade, não existe uma metodologia. Cada escola tem processos diferentes. O que a gente teve na rede também foi uma discussão sobre, né? Então, a gente se conhecendo, a gente começa a ver exatamente esses processos diferentes e buscar algum tipo de ligação, de coesão. Então, a formação da rede vem com um formato do que deve ter um instrutor de circo social, quais são os seus requisitos, que eu acho muito legal, mas eu não seguia. Até naquela conversa, talvez hoje, se eu olhar que eu tenho que ter um modelo pedagógico tal, com certeza eu vou olhar muitos materiais que a rede produziu ao longo da sua história. Mas é uma história o quê? De 12 anos, 15 anos? Então é um material novo, é um material em processo, é um material que tipo, não pode definir como isso é. Né? Aquilo que a gente estava falando no começo, tudo está sendo criado. Entendeu? Aquilo é bom, é um material importante, é um lastro para a gente olhar, mas talvez não é determinante, entendeu? Tem que ser isso, né?